Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a correção do TCC, uma parte importantíssima do trabalho. Você já fez tudo? Já está quase se livrando de todo esse trabalho. Fazer agora só a correção, daí está pronto, depois parte para a apresentação e livre estou, pode cantar com a Frozen, livre estou. Mas é isso. Só que tem aí uns probleminhas que surgem por conta da correção. O que acontece? Quando chega os meses de outubro e novembro, começa assim um desespero entre muitos dos estudantes. Por quê? Porque eles não se organizaram, ou porque deixaram para a última hora. O que acontece? E dezembro, às vezes final de novembro, mesmo em novembro, meados de novembro, final de novembro, comecinho de dezembro, tem que entregar. E não fez a revisão. O que acontece? Daquele desespero, o que eu vou fazer? Tem que revisar. Não é assim? E daí fica assim aquela correria. Se você não passou por isso, você deve ter conhecido, visto alguém que passou ou está passando por isso, certo? E daí começa aquela caça por um revisor. Quem vai fazer a revisão do meu texto? Ou você mesmo vai fazer, certo? Então, isso é muito interessante, mas que não deveria acontecer. E também é um problema. Por quê? Eu sou revisora, gosto muito de fazer revisão, né, de textos, de livros, de revisão de TCC, gosto muito de fazer isso. Afinal, sou formada em letras, leio muito, procuro sempre fazer atualização. Este ano mesmo fiz cursos de gramática 2 vezes, fiz cursos de redação. Então, eu particularmente gosto bastante dessa parte. Mas, tem um mas, gente, sempre tem um mas. Sempre tem o lado A e o lado B, sempre tem isso. O que acontece? Os meses de outubro, novembro, são, assim, complicados. Por quê? Vamos pensar que a grande parte dos estudantes que precisam fazer a revisão do TCC deixaram para fazer agora de última hora. Então, e a gente não tem um número tão grande assim de revisores. E a gente não tem as pessoas que são. A gente tem assim um número que são só revisores e a gente tem aqueles que são revisores, mas tem um outro trabalho, que é o meu caso. Eu sou professora e eu sou uma professora atuante. E este ano eu tenho um agravante, porque eu sou uma professora, revisora e estou em teletrabalho. E no teletrabalho, assim, o trabalho com professora só multiplica por 100. Só ficou assim, multiplicado por 100 de dificuldade, mas tudo bem. E agora é final de ano, então o que acontece? A gente está sobrecarregado, então é difícil você encontrar um revisor e o prazo que geralmente as pessoas têm é para ontem. Por exemplo, eu recebi ontem um pedido, né, se eu poderia fazer a revisão. Então eu fiz a pergunta, para quando? Essa é a primeira pergunta, para quando? Ah, para o dia 20 de novembro. Falei, não. Ai, mas ontem foi dia 12, 8 dias para fazer uma revisão? Não dá, gente. Não dá. Ai, mas isso não dá para fazer revisão. Ok? Ah, mas era só para fazer a revisão ortográfica. Gente, eu sinto muito. Tem as outras. A gente tem as coisas para serem feitas, existem prioridades que a gente precisa colocar. Né? Como você sempre vem aqui nos meus vídeos, eu tenho um planner, né, que eu estabeleci dias para serem feitas as coisas, para que eu possa dar conta e faça as coisas com excelência. Não gosto de fazer tudo nas coxas, tá? Não estou fazendo telha como no passado, que eram feitas, né, nas coxas dos negros que foram escravizados e daí cada uma saiu de um tamanho. Não, eu quero fazer um negócio bem feito. Então, eu rejeitei, eu sinto muito, gente. Fiquei com dor no coração? Fiquei. A princípio, quis pegar? Quis. Mas não dá. Daí eu pego e eu tenho que parar a minha vida toda, todos os meus projetos, porque tenho projetos para poder dar conta de entregar o dela. E daí quem fica na bola de neve sou eu, só que para fazer o meu trabalho não tem outra pessoa. Então nós temos que prestar atenção nisso, tá?
fazer as coisas por partes e dentro do tempo. Tem vídeos que eu gravei que eu falo a respeito disso, tá? Então, para nós, né, para nós evitarmos essas coisas, né, esse acúmulo de trabalho, para evitar esse desespero que tem que fazer agora em outubro, em novembro, que tem que ser entregue, e para que seja um trabalho muito bem feito, vamos ver algumas dicas? Não vou dar muitas dicas, né? Vou dar algumas dicas que já vão direcionar e vão ajudar você no seu trabalho de TCC. Ok? Então, ó, tem aqui as anotações. A primeira dica é assim: tenha em mãos um bloco de anotações. Por quê? Nesse bloco de anotações, assim, você fez todo o seu trabalho, seu TCC está pronto. E daí, você vai fazer, nesse bloco você vai fazer a leitura e vai fazer as anotações lá das coisas que precisam ser feitas e de coisas que você precisa melhorar, dar uma refinada. Ok? Uma amiga minha formada, ela disse que se você for fazendo isso aos poucos, à medida que for desenvolvendo o seu trabalho, isso fica mais fácil. Eu concordo com ela, porque quando eu faço um TCC, eu já faço, né, certinho. Eu vou fazendo essa correção à medida que eu vou fazendo, porque eu não acumulo, e quando eu termino o TCC, eu já terminei a revisão, ele está pronto. Eu não tenho que passar por isso. Então, isso é mais tranquilo. Tá? Então, você vai fazendo essas anotações todas aí num bloquinho. Isso é muito importante. Ok? E você precisa... O que você vai fazer nessas anotações? O que você vai colocar nesse bloquinho? Você vai ver se os elementos pré-textuais estão ok. E eu já falei sobre isso. Você vai ver se os elementos textuais estão ok. E se os pós-textuais estão ok. Então, você tem que conferir se eles estão todos lá. Certinhos, bonitinhos, certo? Você tem que ver e dentro desses elementos, né, dos prés, dos textuais e dos pós, se os obrigatórios estão lá. Gente, são obrigatórios, né? Não preciso falar mais nada. Depois você também precisa ver, para fazer essa anotação, se os opcionais, né, dos opcionais, quais você vai colocar. E como você vai colocar isso daí? Também falo a respeito, tem vídeo falando sobre isso, tá? E tem outras informações que você pode colocar lá no seu bloquinho, certo? Atente-se à linguagem. Você fala gíria o tempo todo? Tudo bem. Agora, num texto, num trabalho de conclusão, não dá, né? Você precisa ter uma linguagem o mais próxima da norma padrão possível. Então, atente-se à linguagem. Isso é uma outra coisa que você vai precisar, pelo menos, dar uma olhada antes de mandar para um revisor. Tá? Se você for enviar para um revisor. Isso é uma primeira olhada para fazer essa catança, vamos colocar dessa forma, né? Para ver se está tudo ok. Elementos pré-textuais e pós-textuais. Dá uma olhada aí na linguagem, como é que está. Isso são itens importantes. Outra coisa... Fez o resumo já do seu texto? Precisa ter um resumo, ok? E essa é a sua função fazer, não é a função do revisor. Se você mandar sem resumo, vai voltar sem resumo, não é função dele fazer, tá? Sei fazer o resumo. Gente, como não sabe fazer o resumo, foi você que fez o trabalho, o resumo você tira de letra, tá? E a tradução? Fez a tradução? Gente, tradução com você também. Tá, você pode aí fazer, não sei se vai ser a tradução para português, para o inglês, se vai ser a tradução para o espanhol, mas é sua responsabilidade também, não é do revisor se você for enviar para ele fazer. Presta atenção nisso. Então, se você for enviar para o revisor, essas coisas aqui elas já devem ter sido vistas por você, tá? E as referências também são sua responsabilidade. O que o revisor vai fazer? Ele vai dar uma olhada, claro, e ele vai perceber assim, se falta alguma coisa, se tem alguma coisa que está errada, ele vai fazer esses apontamentos. Mas ele vai fazer os apontamentos, você tem que fazer esse conserto. Então não é melhor você fazer isso antes? Então não é melhor durante a sua digitação do seu trabalho você fazer a referência corretamente? Pelo menos é assim que eu gosto de fazer. Então,
eu trabalhei sobre isso, utilizei aquela referência, automaticamente eu vou lá na parte de referências bibliográficas, eu já faço a referência. Eu já faço a referência toda certinha, porque assim eu não corro o risco de esquecer de colocar. E o mesmo acontece com as citações, eu não incorro, né, esse risco de esquecer. Então, eu coloquei, citei, fiz tudo certinho lá, o que eu faço? Salvo a página, já rapidinho, salvo. Vou lá embaixo da referência, já faço a digitação da referência, salvo e volto para o meu texto. Isso é importante, esse é o método que eu utilizo, tá? E, bom, daí você fez esses passos, né? Você seguiu essas dicas, tá? Mas agora eu quero mandar para um revisor. Não consigo fazer, não sou bom, precisa fazer essa revisão ortográfica, precisa ver tudo certinho, vou mandar. Ok, tá? Nós vamos falar isso num próximo vídeo. Qual é a função específica do revisor, tá? Mas saiba que quando você mandar para o revisor, estas coisas que eu disse, elas precisam já terem sido vistas, terem sido pontuadas. Porque quando você for falar com o revisor, você precisa saber, olha, exatamente o que você quer. Não, é só para fazer a revisão gramatical e ortográfica. Aí você manda para o revisor. Ele faz a revisão e manda para você e você fala, mas não era isso só, eu queria mais. Então, se você faz seu trabalho de casa antes, você sabe como conversar com o revisor e vai saber especificar para ele. Mas esse é assunto do nosso próximo vídeo, ok? Hoje é sexta-feira, então sábado e domingo a gente não tem vídeo, mas tem postagens. Então, comenta, curte, compartilha e me segue se você ainda não faz isso. Ok? E tchau!